Senhor, bom estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui nesse momento de oração, nesse momento de adoração ao Senhor. E agora eu quero convidá-los para meditarmos no texto sagrado da Palavra de Deus para os nossos corações. Salmo 91 é o nosso texto para meditarmos nesse dia. Eu quero ler a partir do versículo 3, do Salmo 91, e nós vamos ler até o versículo 13. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres o Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Que grandiosas promessas esse salmo nos traz. Esta é uma porção das Escrituras que as pessoas gostam muito dela, por conta de suas afirmações concernente à proteção divina. E é uma das coisas que nós mais buscamos nesta vida, é viver uma vida com segurança. Aquilo que nos oferece segurança, aquilo que nos oferece proteção, a gente tende a valorizar de uma forma especial. Por conta dessas promessas do Salmo, as pessoas amam essa mensagem. Quantas pessoas não atribuem a este Salmo um poder místico de proteção? Quantos não acham que apenas pelo fato de abrir sua Bíblia no Salmo 91, elas estarão protegidas, sua casa estará protegida, ou colocar o Salmo 91 em algum lugar, né? Aquele ambiente está protegido, atribuindo ao Salmo essa ação mística de proteção, né? Quantas pessoas às vezes acham que simplesmente recitar o Salmo em um momento de dificuldade, de aflição, em um momento de temores, isso vai produzir de fato segurança e proteção da parte de Deus. Eu omiti os primeiros 2 versículos e os últimos 3 versículos de propósito. E na verdade, se quisermos desfrutar da segurança que esse salmo nos apresenta, é preciso levar em consideração algumas condições que esses versículos, os primeiros 2 versículos e os últimos 3 versículos nos apresentam. Se a gente não levar em consideração essas exigências, é impossível reivindicarmos qualquer promessa dessa sobre nossas vidas, como sendo promessas para nos apropriarmos dela. O versículo 1 nos dá a primeira condição para desfrutarmos desta proteção da parte de Deus. E o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar dá a ideia de permanência, de fixação, de estabilidade no relacionamento com Deus. Quantas pessoas recorrem a Deus apenas nos momentos de angústia, de aflição, de temores, de medos? Quantas pessoas não recorrem a Deus apenas quando estão sobrecarregadas de dificuldades, quando as lutas, as tribulações da vida, as dificuldades se apresentam diante delas, elas recorrem a Deus, elas têm em Deus o refúgio para a problemática do momento. O salmista nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Habitar aqui é mais do que procurar a Deus esporadicamente. É mais do que invocar o seu nome no momento da angústia. Deus, quando as coisas não estão bem, é ter convivência, um relacionamento, é ter uma habitação permanente, é ter uma caminhada com Deus, quer seja nos momentos ou nos momentos de maior alegria. A gente compartilha todos os nossos momentos com Deus, na presença de Deus, em nossa comunhão com Ele. Então, a primeira condição que nós temos aqui, que essa proteção é para aqueles que se constituem habitantes na presença de Deus. Não é aqueles que apenas fazem visitas esporádicas quando as coisas se tornam ruins e difíceis, e aí Deus se torna um recurso para os momentos de dificuldades. Se você fizer do Senhor a sua habitação, você experimentará a segurança que você precisa em momentos de dificuldades. O versículo 2 nos diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem eu confio. O salmista declara que o Altíssimo é o seu Senhor, é o seu Senhor, é aquele que ele faz a sua profissão de fé ousada e diz: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Faz essa profissão de fé, declara a sua fé no Senhor, mas esta fé que é declarada é acompanhada pela atitude de permanência na presença de Deus, como diz o versículo 1. Não é uma mera profissão de fé, não é apenas uma profissão de fé que se professa com os lábios, mas não se vive com a vida. É uma declaração de fé que é seguida pelo comprometimento em viver na presença de Deus, em viver um relacionamento constante com Deus, né? De estar de fato à sombra do Onipotente. Esse direi do Senhor, Ele faz do Onipotente o seu Senhor. Ele é servo, e o servo, ele tem a consciência de que vive para entender e fazer a vontade do seu Senhor. O servo não se domina, o servo não segue suas vontades, o servo se preocupa com aquilo que o seu Senhor quer. E é assim que ele declara: Ele é o meu Deus em quem eu confio. E essa relação de propriedade nos dá segurança, né? Nos dá segurança. Ele diz: Deus é o meu Deus. Deus não é Deus apenas da sua nação, da sua família, dos seus pais, né? Ele é o meu Deus, é algo pessoal. A segurança que nós temos com Deus é essa segurança de que a gente não estamos terceirizando a nossa relação com Deus, não estamos pedindo que alguém vá à presença de Deus por nós, não estamos confiando ou terceirizando o nosso compromisso de devoção. Ele é o meu Deus. Assim também Deus quer declarar que você é servo dele, que você lhe pertence. E essa relação de pertencimento a Deus que nos dá segurança de que nós somos os seus filhos, nós somos seu povo, nós somos o povo que está em aliança com Ele, nós somos o povo que pertencemos a Deus, e Deus nos pertence. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Isso fala da nossa relação pessoal, da nossa relação íntima com Deus. Ele é o meu Deus. Não é suficiente que a gente diga que Ele é o Deus da igreja, que Ele é o Deus apenas de alguns, porque esse Deus que é Deus de todos, Deus de alguns, Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser o seu Deus. Se Ele é o Deus de todos em sua ação soberana sobre o mundo, sendo Deus de todos, porque todas as almas são dele,
se Ele é o Deus de alguns, porque existe um povo eleito dele, um rebanho escolhido, Ele quer ser o seu Deus pessoal, o Deus que se faz capaz de manter um relacionamento pessoal com você, de chamar você pelo nome, como Jesus disse: conheça as minhas ovelhas e as chamo pelo nome. Se nós quisermos de fato gozar da proteção que esse salmo nos descreve aqui nos versículos que lemos, é preciso que a gente cubra essas exigências, que a gente perceba aqui essas condições. Quando a gente chega no versículo 14, ele diz assim: porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Observe só aqui o alto nível de comprometimento que Deus espera daqueles que chegam a reivindicar para si as promessas desse salmo. Deus está dizendo: porque Ele me ama. Isso é o alto nível de comprometimento. Amor a Deus não é um afeto barato, não é um sentimentalismo infrutífero que muitos têm. Amor a Deus exige entrega, é amor sacrificial, é amor que coloca Deus acima de todas as coisas, é amor que faz de Deus o seu bem maior, é amor que se manifesta em atitudes de obras que testificam que nós amamos a Deus, porque no dia em que Deus quis provar o seu amor por nós, a humanidade, o seu amor não foi provado com expressões poéticas a respeito do amor, ainda que Deus declare o seu amor de forma poética e maravilhosa, na palavra, o maior ato de declaração do amor de Deus está em uma ação, a ação de dar o seu Filho, como disse João, no capítulo 3, versículo 16, nas palavras de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem ama entrega, quem ama serve, quem ama agrada. A pessoa que ama agrada a pessoa amada, vive uma vida para agradar aquele a quem ele ama, porque o amor que está nele lhe constrange, lhe move, é força motriz para que a gente possa servir de forma agradável à pessoa amada. Existe uma passagem nas Escrituras que é muito interessante a respeito da força do amor. É a passagem de Jacó, quando se encontrou com Raquel e a amou. E Labão, percebendo o amor intenso que Jacó nutria por sua filha, impôs a ele o trabalho de 7 anos para que ele pudesse desposá-la. E as Escrituras dizem que Jacó achou aqueles anos como sendo poucos, por causa do muito amor que ele tinha. Então, quando a gente ama a Deus, a gente não mede esforços, nenhuma distância é longa demais, nenhuma dificuldade é suficiente para nos barrar, para nos impedir de continuar a procurar a viver uma vida que agrada a Deus, a quem nós dizemos amar. O amor a Deus não é um sentimentalismo que se expressa quando somos tocados por sua graça. Quantos muitas vezes são quebrantados, choram na presença de Deus, diante da manifestação de seu amor, de sua graça, diante das belas canções que cantamos, diante de uma pregação que descreve o amor de Deus de forma tão singular, a gente se quebranta e às vezes chora. E às vezes esse choro não passa de um sentimentalismo infrutífero, que não nos impulsiona, não é um gatilho, aciona em nós um sentimento de dedicação maior. Que você possa nesse dia deixar com que o amor de Deus seja uma força constrangedora no teu coração, para te levar a servir a Deus de forma agradável, porque Ele me ama. O Senhor está olhando para você nesta hora. Será que Ele pode dizer porque Ele me ama, porque ela me ama? Será que o Senhor Deus lá do céu pode olhar para você e ver que toda a sua vida é uma declaração de amor por Deus? Cada ato, cada procedimento e conduta da sua vida denuncia o seu amor por Deus?
Deus quer olhar para você nesta tarde e dizer assim: porque Ele me ama, porque Ele me ama. É maravilhoso. Talvez tudo que você precise neste momento é entender uma coisa: que Deus lhe ama profundamente. Um dia Deus fez uma declaração de amor, para o seu servo, no meio das turbulências do cativeiro, de dor, de incerteza e angústias. Quando orava insistentemente pelo caos em que a sua nação vivia, Deus enviou uma mensagem do céu, através do seu anjo, Gabriel, que chegou para ele e disse assim: ó Daniel, homem muito amado, que Deus possa nesta noite, nesta tarde, expressar diante de você o amor que Ele tem, e que você possa, constrangido pelo este amor, reagir de forma fervorosa ao amor de Deus. Versículo 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus quer ouvir a sua oração. Você não pode, no momento de aflição, no momento de angústia, terceirizar essa prática tão urgente, porque nenhuma oração é mais eficaz, mais fervorosa, mais profundamente capaz de penetrar o coração de Deus do que a tua, que está carregada de tuas emoções, carregada de tuas inquietações, carregada de tua fé, de teus interesses. As pessoas podem interceder por ti, podem te ajudar em oração, mas Deus quer ouvir a tua oração. E a promessa de Deus nesse salmo é: Ele me invocará e eu lhe responderei. Existem tantos motivos porque Deus não responde às nossas orações. Eu quero dizer para você qual é o primeiro motivo, de todos os motivos, que a gente pode alistar, porque Deus não responde orações. O primeiro motivo é porque não oramos, é porque não estamos intensamente clamando diante de Deus. Nós deixamos com que as circunstâncias, os problemas, as dificuldades nos sufoquem, nos achate, nos torne muitas vezes exauridos em nossas forças. Me lembro de um momento em que Davi se viu profundamente aflito por conta de um acontecimento trágico em sua família e na família de seus homens. Quando Davi saía para ir à peleja contra os filhos de Israel, ajudando os filisteus, e as escrituras nos diz que quando ele voltou para o acampamento, suas famílias tinham sido levadas cativas, e a palavra diz que o povo chorou amargamente até que não houve mais força. E quando está todo mundo desfalecido, e que as pessoas começam a se insurgir contra Davi, começam a falar que ele é o culpado de tudo, a palavra nos diz assim, no versículo capítulo 30 de 1 Crônicas: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, clamou e buscou ao Senhor, perguntando se ele fosse aquela peleja, Deus lhe daria vitória. E a palavra de Deus diz que o Senhor lhe disse: vai, Davi, e recuperarás tudo que tu perdeu. Sabe por que nós não recebemos resposta de orações? O primeiro motivo é porque não oramos. Então, transforme seu momento de angústia, de dificuldade, em momentos intensos de oração na presença de Deus. E aí você vai desfrutar das promessas grandiosas deste salmo. E aí Deus vai dizer para você: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Às vezes a resposta não é imediata, às vezes a solução não vem de forma imediata, mas nós temos uma promessa de Deus: estarei com ele na angústia. Mas há aqui uma certeza, porque Deus diz assim: estarei com ele na angústia e o livrarei, o glorificarei. Entenda uma coisa: tuas dificuldades, tu estás sobrecarregado de problemas, e você pensa assim: meu Deus, o que é isso? Eu vou liberar uma palavra para você nesta tarde. Essa situação, essa circunstância vai resultar em glorificação de Deus na sua vida. Assim que ele está dizendo: livrá-lo-ei e o glorificarei.
ainda que muitos estejam zombando da sua fé, ainda que muitos estejam escarnecendo, dizendo: ah, você apostou tudo, que ia acontecer assim, que Deus tinha falado com você, e daí como está a situação? Espere, porque Ele está com você na angústia, Ele vai lhe livrar e vai glorificá-lo no meio dessa que você está vivendo, e vai dar-lhe abundância de dias, e vai lhe mostrar a salvação dele, a maior de todas as dádivas. Abundância de dias aqui não é apenas a questão do tempo que Deus lhe acrescenta, mas é dias de qualidades, dias de paz, dias de alegria, é dias que são verdadeiramente uma abundância de alegria e de paz. Não é apenas o prolongamento do sofrimento, é a experiência de vida abundante que Ele nos tem prometido em sua santa palavra. Receba esta palavra da parte de Deus, cumpra essas exigências desses versículos que nós falamos aqui no final, que omitimos na leitura de propósito, para que você pudesse entender como nós podemos desfrutar da proteção de Deus. Você tem que ter um relacionamento estável com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você tem que fazer uma profissão de fé confiante, inabalável, mesmo diante das circunstâncias. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Você tem que colocar a Deus acima de qualquer. Ele deve ser o objeto maior do seu amor. Você tem que confiar no Senhor e saber que as suas orações não são desprezadas. Ele me invocará, Ele me buscará. Povo de Deus, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se despertar, é tempo de sairmos das nossas acomodações, é tempo de sair muitas vezes da nossa lentidão, de sair dessa paralisia das nossas atividades espirituais e mergulhar intensamente na presença de Deus pela oração, porque há uma promessa de Deus de nos responder. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa.